E a aula de hoje que eu trago para vocês aqui é sobre procedimento sumaríssimo. O que vocês precisam saber para atuarem de forma segura e eficaz neste rito que está aí disposto na CLT. Olha só, mas antes da gente começar a nossa aula, eu queria pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos. Vamos aqui para o nosso slide e olha só, procedimento sumaríssimo. Finalidade do procedimento sumaríssimo. Olha só, antes de mais nada, ele foi criado pela Lei 9.957 do ano de 2000, introduziu aí na CLT os artigos 852-A a 852-I. E a finalidade dele, principal, qual que é? Agilizar a entrega da prestação jurisdicional. Então, ele abrange aí, ele é abarcado, na verdade, pelos princípios da celeridade, da simplicidade e da informalidade. Incidência. Incide naquelas causas que não excedam 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Isso vem disposto no artigo 852-A da CLT. E este é o único critério da incidência do rito sumaríssimo. Não há qualquer outro critério que não seja o valor da causa. Então, aquelas causas que não excedam 40 vezes o salário mínimo vigente na data do seu ajuizamento vai ter que ser regido pelo o procedimento sumaríssimo. Porque é uma norma de ordem pública, então a sua adoção ela é obrigatória. Então, se a reclamação trabalhista não exceder 40 vezes o salário mínimo, é obrigatória a adoção do rito sumaríssimo. Perfeito? Não se aplica, tá? Tem exceções, ele não se aplica aos dissídios coletivos, às ações civis públicas e às ações civis coletivas, ou seja, aquela que há substituto processual. E também não se aplica nas demandas em que a administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional seja parte, conforme disposto aí no parágrafo único do artigo 852-A da CLT. Mas ele é possível em reclamações plurimas, aquela em que há diversos reclamantes, desde que o valor da causa não exceda 40 salários mínimos. Feito? Continuando aqui, petição inicial. Primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: deve conter pedido certo e determinado, ou seja, tem que indicar o valor exato da verba que está sendo requerida, que está sendo pleiteada, conforme dispõe aí o artigo 852-B, inciso 1 da CLT. Então, eu deixei até aqui um exemplo para vocês no slide. Férias no valor de 3 mil, mais um terço no valor de R$ 1.000. Tem que estar discriminado o valor correto. E, obviamente, no final, vocês têm que colocar valor total do pedido entre férias e um terço, R$ 4.000. Bom, segunda coisa que vocês precisam saber do rito sumário, do rito sumaríssimo na petição inicial. Não existe citação por edital. Isso vem disposto no artigo 852-B, inciso 2 da CLT. Então, você, reclamante, advogado de reclamante, tem que indicar o exato endereço da reclamada, perfeito? Só que aplica-se somente na fase de conhecimento. Na fase de execução, a citação por edital ela é permitida, conforme disposto aí no artigo 880, parágrafo 3º da CLT. Se esses requisitos não forem atendidos, a reclamação trabalhista será arquivada. Isso vem disposto no artigo 852-B, parágrafo 1º, seletista. E, aproveitando o ensejo, vou falar sobre a citação por edital. Por quê? Eu disse que há necessidade do reclamante indicar o endereço correto, porque não existe citação por edital no rito sumaríssimo. Outro detalhe, todos devem comunicar ao juiz as mudanças que ocorrerem no processo, sendo eficazes e válidas as intimações que forem enviadas ao local que foi indicado, caso não sejam informadas alterações. Então, se você, reclamante ou reclamada, indicou que atualmente o endereço do seu cliente, você, advogado, indicou que o endereço do seu cliente, seja reclamante ou reclamada, é o endereço A, e ele posteriormente muda, e você, advogado, é intimado, mas há necessidade de se intimar o reclamante ou a reclamada, e é intimado naquele endereço, no endereço A, por exemplo, e ele está morando no endereço B,
essa intimação, essas comunicações, intimação, citação, ela vai ser válida. Por quê? Porque é regra do procedimento sumaríssimo que todas as alterações de endereços, de locais, devem ser o quê? Informadas ao juízo. Perfeito? Olha só. E aqui nós temos algumas críticas com relação à citação por edital. Há um tempo foi discutida a constitucionalidade do inciso 2 do artigo 852-B da CLT, que trata da proibição da citação por edital no procedimento sumaríssimo. Havia o entendimento o entendimento sobre da violação, me enrolei aqui para falar, havia o entendimento que havia a violação do acesso à justiça e a inafastabilidade da jurisdição, que são princípios que estão na nossa Constituição Federal. Porém, o STF ele entendeu pela constitucionalidade do dispositivo, porque confere o quê? Celeridade e efetividade ao rito. E aqui foram as ADIs 2139, 2160 e 2237 que impugnaram a constitucionalidade desse dispositivo. Aqui eu coloco para vocês a tese que foi abarcada, que foi ventilada na decisão dessas ADIs. Olha só, não mais é legítima a citação estabelecida no inciso 2 do artigo 852-B da CLT. Um de seus objetivos é conferir celeridade e efetividade ao rito sumaríssimo adotado na Justiça do Trabalho. Por fim, a isonomia constitucional não impõe tratamento linear e rígido a todos os que demandam a atuação do Poder Judiciário. A admissão da citação editalícia no mencionado rito representaria a desigualdade da matéria. Essa prática tenderia a alinhar os ritos sumaríssimos e ordinário em detrimento dos princípios da primazia da realidade e da razoabilidade. Portanto, caso não se encontre o jurisdicionado, haverá transformação do procedimento em ordinário. Então, o que ficou pacificado com relação à citação por edital no processo sumaríssimo? Primeiro, que não pode ocorrer a citação editalícia neste procedimento. Segundo, caso deva existir a conversão em procedimento ordinário, para poder ocorrer o quê? A citação por edital. Tá bom? Então vejam só. Citação por edital do rito sumaríssimo pode? Não, não pode. Tá bom, não pode porque o STF entendeu pela constitucionalidade do artigo 852-B, item inciso 2 da CLT. Tá bom. Mas e se eu precisar citar por edital? O que acontece? Tem que existir o quê? A conversão em procedimento ordinário, o qual permite a citação por edital. Essa é a tese que ficou pacificada e o entendimento que ficou consolidado na nossa jurisprudência. Entretanto, não houve fixação sobre a reclamada estar em lins. O que é o lins? É o famoso local incerto e não sabido. A tese não fixou. E se a reclamada estiver em local incerto e não sabido? Porque o oficial de justiça pode chegar no local e ter informação. Olha, está em local incerto e não sabido. O que acontece? Deve-se converter o procedimento sumaríssimo em procedimento ordinário para que ocorra a citação por edital. Continuando. Audiência. As audiências trabalhistas no procedimento sumaríssimo são instruídas e julgadas numa só audiência, conforme dispõe o artigo 852-C da CLT. O magistrado ele vai conduzir o processo com liberdade, determinando as provas que são produzidas e ele pode delimitar ou até excluir aquele entender que não seja pertinente, ou que não sejam pertinentes. Ele vai esclarecer as vantagens da conciliação e a conciliação ela pode ocorrer em qualquer fase do processo, não só no processo sumaríssimo, mas no sumário, no ordinário, em fase de execução. Tudo daí, a questão da conciliação ela ocorre em qualquer fase procedimental. Os incidentes e exceções são decididos na própria audiência, outras questões serão apreciadas na sentença, as provas serão realizadas todas em audiência, as manifestações também serão realizadas todas em audiências, salvo alguma impossibilidade. Se a audiência for interrompida, o prosseguimento e solução vai ocorrer em 30 dias, salvo motivo relevante que seja justificado pelo juiz. Bom,
As provas. Nós temos as provas. A primeira prova, né? Prova testemunhal, que você pode ouvir no máximo 2 testemunhas para cada parte. E aqui eu abro um parênteses, por quê? Porque pode existir dentro da reclamação trabalhista, dentro do processo do rito sumaríssimo, você pode ter diversos fatos nos quais você precisa ter o quê? 2 testemunhas para cada fato. Então, se eu tenho que provar, por exemplo, hora extra, se eu tenho que provar dano moral e tenho que tentar reverter a justa causa, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter uma testemunha para cada fato. Isso pode acontecer? Pode, porque às vezes a hora extra não foi no mesmo período que ocorreu o dano moral, que não foi no mesmo período da dispensa por justa causa. Bom, então isso pode acontecer. Mas em tese são 2 testemunhas para cada parte. Comparecimento espontâneo independe de intimação, mas a testemunha ela pode ser intimado caso seja comprovado o convite, ou seja, a carta convite, sob pena de condução coercitiva. Então, todas as vezes que vocês forem numa audiência que esteja tramitando a reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo, se vocês não tiverem a certeza que a sua testemunha não vai comparecer na audiência, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma carta convite, uma carta simples, tá? Coloca o cabeçalho, coloca o endereço de vocês, coloca o endereço da audiência, coloca para que vai, a pessoa está sendo convidada, eu convido a senhoria a comparecer na audiência no dia tal, a tal hora, localizada em tal local, no processo tal, para ser testemunha. Ponto. E pede para a pessoa assinar. Você chegou na audiência, a pessoa não compareceu, o que vocês vão fazer? Vão falar, excelência, eu queria adiar a audiência uma vez que minha testemunha foi convidada e não pôde comparecer. Geralmente, o que o juiz vai fazer? Fala, olha, doutor, você quer que ela seja intimada ou você vai trazer espontaneamente? Aí fica a critério de vocês. Se vocês têm a certeza de que ela vai comparecer de forma espontânea, não tem problema. Agora, se vocês ainda têm dúvidas, vocês pedem intimação. E aí o juiz vai dar a ata para vocês. Hoje em dia ele não vai dar mais a ata para vocês, porque hoje em dia os processos são todos eletrônicos. Mas antigamente, imprimia a ata de audiência ou deixava disponível no site, você imprimia, entregava para testemunha, a testemunha assinava, você juntava no processo. Hoje em dia, é praticamente a mesma coisa. O que você vai fazer? Você é advogado, você é advogada. Você vai imprimir a ata da audiência pelo site do PJE, vai entregar para a testemunha, vai digitalizar e vai juntar no processo. Caso a testemunha não compareça e ela seja uma testemunha fundamental para comprovar os fatos que você está alegando, seja na petição inicial, seja na contestação, você pode requerer o novo adiamento. Perfeito? Continuando. Prova pericial vai ser deferida quando o fato exigir ou legalmente imposta. O juiz vai fixar o prazo e o objeto da perícia e vai nomear o perito. Entregue o laudo, as partes serão intimadas para poder apresentar a manifestação no prazo de 5 dias. Sentença. Dispensa o relatório. Se a sentença for proferida em audiência, as partes sairão intimadas do teor da audiência, começando a fluir o prazo a partir desta data. E o valor da condenação, ele não fica limitado ao valor atribuído à causa. Por quê? Porque a legislação não determinou dessa forma. Esse é o entendimento do professor Mauro Schiavi. Perfeito? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a vocês terem assistido essa aula. Foi uma aula que eu tentei resumir ao máximo para você que é advogada que atua na área trabalhista e precisa aí ter uma orientação, ter um norte para poder fazer uma audiência sobre o rito sumaríssimo, tá certo? Eu vou trazer mais vídeos a respeito de processo do trabalho. Vou deixar também aqui no card ou aqui em tela final um vídeo que eu fiz sobre o rito sumário. Eu espero que vocês assistam, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E se você já é inscrito, curta, comente e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.